Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a professora Bruna para mais uma aula de Química. Vamos lá? Pessoal, então assim, não esqueçam, né, que qualquer dúvida que vocês tiverem podem enviar um e-mail para mim, certo? E não esqueçam também de fazer o registro de frequência lá no site da escola. Então, na aula de hoje, nós iremos utilizar a apostila da FTD, o módulo 9, capítulo 27, tá? Que estará falando sobre as isomerias, né? Nós já vimos algumas, então vamos continuar. A isomeria que nós iremos aprender hoje, pessoal, é a isomeria óptica, tá? Então, esse tipo de isomeria tem uma importância muito grande, né, nos quesitos biológico e industrial. E ela vai estudar o comportamento das estruturas que são tridimensionais. E para estar enquadrado nesse tipo de isomeria, é necessário ter uma luz de plano polarizada. Então, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho melhor, o que é essa luz polarizada? Vamos primeiro relembrar que o conceito de luz natural. Então, essa luz ela é emitida para várias direções, certo? Por exemplo, uma lâmpada. Ela emite luz e vai estar iluminando todo o ambiente, ok? E se essa luz passar por um polarizador, ela pode permitir a passagem de luz em apenas uma única direção, tá? E esse resultado será a luz de plano polarizado. Então, nessa imagem aqui, vocês podem observar o processo de polarização da luz natural. Dentro dos conceitos de isomeria óptica, tem as substâncias que nós chamamos de opticamente ativas. O que são essas substâncias? São aquelas que vão conseguir desviar uma luz polarizada em direções direita, esquerda, para cima, para baixo, ok? Então, vamos lá, pessoal. O que a gente consegue ver aqui nessa imagem? A gente vai ter o tubo de amostra, né, que vai estar contendo alguma substância opticamente ativa. E a gente pode observar, pessoal, que houve um desvio no plano da luz, plano polarizada, né, até passar por toda a amostra. Então, né, nós temos aqui a fonte de luz e aqui o olho, no caso, é o observador, certo? Então, a luz natural passou, certo, pelo tubo, com a amostra, se transformou na luz polarizada e desviada pela amostra, ok? Uma substância oticamente ativa, ela pode desviar no sentido horário, e quando ela desviar a luz no sentido horário, nós iremos chamá-la de destro-rotatória, e vai ter um sinal positivo. E vocês podem encontrar ainda, pessoal, em alguns exercícios, em livros, né, alguma biografia que vocês forem consultar, o nome de destrógeras, tá? Que pode estar representada pela letra D. Essa terminologia, ela não é mais usada, mas vocês ainda podem encontrar. Quando a substância faz o desvio de luz no sentido anti-horário, ela é chamada de levo-rotatória, e o sinal vai ser negativo. Um outro nome que essas substâncias também eram chamadas era de levógeras, tá? E era representada pela letra L. Um outro conceito que nós temos dentro desse tipo de isomeria são as moléculas assimétricas. Elas também vão ser oticamente ativas, ok? Então, veja, eu tenho aqui as duas moléculas e se você colocar elas, por exemplo, assim, nós temos as mãos, né? Se eu sobrepor as minhas mãos, não vai ficar encaixado. Ou, por exemplo, assim, né? Não vai ficar encaixado. Agora, se eu juntá-las de frente, né, como se fosse um espelho, elas vão se encaixar, tá? É isso que está querendo mostrar aqui na imagem. Eu tenho duas moléculas, veja, a diferença entre elas, né, quando nós estamos olhando de frente, mas quando elas se olham, entre aspas, tá? Como se tivesse um espelho na frente, elas, digamos assim, se encaixam, tá? Então, esse tipo de molécula assimétrica também é opticamente ativa. E aí, tem dois tipos de isômeros dentro da isomeriótica também. Nós iremos ter os isômeros enantiômeros, tá? Essas estruturas, elas não vão poder ser sobrepostas nem por rotação e nem por translação. Aqui a gente tem um exemplo, né, do cheiro de limão e do cheiro de laranja. Se vocês observarem, ela tem aqui as moléculas iguais, né? E se você colocá-las como se fossem um espelho, ok.
Então, esse tipo de substância, de isômeros enantiômeros, eles são sobreponíveis, tá? Então, esse tipo de substância, de molécula, que são os isômeros enantiômeros, nós falamos que eles são sobreponíveis. Então, aqui, terceiro ano, a gente tem dois tipos, nós já vimos anteriormente, né, no slide, os enantiômeros, e agora nós vamos ver os diasteriômeros, ok? Então, observem aqui comigo as moléculas. Aqui estão os enantiômeros, que acontece a sobreposição das moléculas. Esses diastereoisômeros, eles também são isômeros espaciais, mas que não são imagens especulares de um outro, ok? Então, tem um par, cis e trans, é um exemplo também desses isômeros diastereoisômeros. Um outro conceito que nós temos aqui dentro da isomeria é os carbonos assimétricos, mas vocês também podem encontrar referências, né, a esse tipo de carbono, como carbono quiral ou um C com asterisco entre parênteses. Então, essas três fórmulas podem significar a mesma coisa. Porém, a nomenclatura mais correta para utilizarmos é o carbono assimétrico. Então, o que é esse carbono assimétrico, pessoal? Eu vou ter um átomo de carbono e ele vai apresentar mais 4 ligantes diferentes, tá? E esse carbono assimétrico, ele é fundamental quando nós formos identificar a isomeria ótica e o número de isômeros que podem ser formados, ok? Então, vamos lá. Carbono assimétrico é o carbono de uma cadeia que vai apresentar 4 ligantes diferentes, ok? E também assim, pessoal, se a molécula ela tiver pelo menos um carbono assimétrico, nós já podemos considerar ela como uma molécula assimétrica. E então, ela também vai apresentar isomeria ótica, tá? Então, observem aqui a estrutura da molécula de um ácido lático. A gente consegue perceber, pessoal, que o átomo de carbono central, ele está possuindo, ó, 4 ligantes diferentes aqui. Carbono, oxigênio, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio, oxigênio e aqui mais uma molécula de CH3. Pessoal, algo importante aqui também. Apenas o carbono ligado aos 4 substituintes diferentes vai ser assimétrico, ok? Mas, por exemplo, se eu tiver 2 ou mais substituintes iguais em um carbono, ele não vai ser assimétrico, ok? E as suas imagens podem ser sobreponíveis. E aí, nesse caso, né, se acontecer essa situação, nós não teremos os isômeros óticos. Nessa imagem, pessoal, nós conseguimos ver exemplos de estruturas com e sem plano de simetria. Então, observem aqui comigo. Ó, aqui eu tenho todos os substituintes diferentes. Aqui eu tenho 2 substituintes iguais. Aqui, aqui e aqui. Nessa estrutura eu vou ter 3 substituintes iguais. E aqui nós teremos 4. Nós temos também outros tipos de nomenclaturas que nós encontramos dentro da isomeria ótica, tá? Que são aqueles isômeros R ou S. O que vai acontecer nessa situação? Nós vamos se basear pela posição de cada grupo substituinte em relação ao carbono assimétrico, tá? Então, assim, esse tipo de isomeria vai indicar o sentido do giro que a molécula vai fazer, tá? E nessa situação também, pessoal, é preciso ordenar os substituintes, né, de acordo com a ordem de propriedade. E isso vai acontecer de acordo com o número atômico que aquele composto tem, tá? Então, quanto maior o número atômico, maior vai ser a propriedade. Ó, aqui nós temos enantiômeros, tá? Mas um é R e um é S. Aqui a gente tem as moléculas de talidomida. Era um medicamento muito utilizado antigamente, principalmente em gestantes, mas aí acontecia problemas, né, com o feto e tudo mais. Então então ele não é mais recomendável para mulheres gestantes.
mas enfim, hoje em dia ainda é utilizado em algumas situações. Então, terceiro ano, essa era a nossa aula de hoje. Se vocês ficarem com alguma dúvida, por favor, me mande um e-mail, ok? Um abraço e até a nossa próxima aula.